Seguindo o período neolítico, houve um período da pré-história que não é frequentemente referenciado na cultura popular e na mídia. Antes da Idade do Bronze tomar conta do mundo, a Idade do Cobre ou período calcolítico teve seu dia. Como o nome pode sugerir, este período no desenvolvimento humano está intimamente associado à invenção da fundição de cobre e ao primeiro uso de metais na fabricação de objetos. O nome calcolítico é derivado das palavras gregas chalcos, que se traduz em cobre, e litos, que significa pedra. Embora seja verdade que a pedra ainda era o material predominantemente usado na fabricação nesta época, o nome é enganoso, pois implica, pelo uso do sufixo lítico, que este período ainda fazia parte da Idade da Pedra. Neste ponto, a Idade da Pedra havia oficialmente ficado para trás e os humanos começavam a adotar a metalurgia em todo o mundo. O início e o fim exatos do Calcolítico variam dependendo da localização. O Levante Sul, por exemplo, entrou no período por volta de 4.500 a.C. e o deixou em torno de 3.500 a.C. Por outro lado, acredita-se que o 100 em Alcolítico, na Grã-Bretanha, apareceu em 2.500 a 100 em, terminando tão rapidamente quanto 2.200 e a 100 em. O metal não foi a única revelação para o desenvolvimento humano no Calcolítico, e hoje estaremos explorando isso. Durante esse período, a criatividade e a espiritualidade humanas se tornaram mais complexas, com cerâmica pintada e enterros ritualísticos ocorrendo em algumas comunidades. Semelhante ao último vídeo desta série, hoje faremos um resumo do mundo durante o Calcolítico, explorando locais individuais que contribuíram para o nosso conhecimento deste período. Sente-se e relaxe enquanto viajamos de volta no tempo para explorar a Idade do Cobre. As inovações da fundição de cobre, uma tecnologia de metalurgia que formaria a base do que um dia seria a construção de veículos, computadores e cidades inteiras, acredita-se que tenha sido desenvolvida em larga escala na Ásia, e como tal, esta é a primeira região do mundo que se acredita ter entrado oficialmente na Idade do Cobre. Locais dispersos de uma idade contenda foram descobertos na Europa, mas esses locais não mostram evidências suficientes de que a tecnologia era difundida entre várias comunidades. Acredita-se que o 100 recente fértil tenha sido um local de nascimento mais específico, possivelmente logo após 6.000 a 100 a. Parece que o povo da antiga Yarentep e Tel Magzilia, localizados no que é hoje o Iraque moderno, estava experimentando a produção de chumbo antes de descobrirem o cobre. Esses primeiros metalúrgicos derretiam minério de cobre escolhido à mão em covas rasas cavadas na terra, queimando carvão para fornecer calor. Através de, provavelmente, muitas tentativas e erros, essas pessoas logo aprenderam como fornecer uma corrente de ar para controlar a temperatura de seu trabalho, possivelmente cobrindo a cova com argila e adicionando uma lacuna na direção do vento. Essa tecnologia eventualmente levaria ao desenvolvimento de foles, onde um trabalhador de metal poderia soprar por um tubo para fornecer oxigênio e uma corrente de ar para a fundição. Essa era a estrutura estável de forno para a vasta maioria da pré-história e da história escrita antiga a seguir. Além disso, acredita-se que a mineração de cobre tenha sido desenvolvida nesta região já em 7.000 a 100, onde picaretas de pedra básicas teriam sido usadas para obter metal dos depósitos. O que essas pessoas estavam realmente criando com cobre? Algumas das ferramentas mais comuns dessa época eram machados de cobre básicos, que eram usados para cortar árvores, limpar vegetação e possivelmente até como armas. À medida que os humanos começaram a se dividir em suas próprias comunidades, conflitos estavam à vista por território e terra, e como tal, armas de corte foram logo desenvolvidas.
Outros artefatos da Idade do Cobre incluem pontas de lança, facas e até espadas básicas. O cobre também era utilizado para fazer alfinetes para segurar tecidos, tigelas, pratos e recipientes para beber. Isso permitiu que as primeiras ferramentas humanas se tornassem mais duráveis e reutilizáveis, o que diminuiu a pressão sobre a reposição de recursos. O Oriente Médio também viu a introdução das bases da civilização no final do Calcolítico. De aproximadamente 4000 AC a 3100 AC, essa parte da Ásia entrou no período de Uruk, uma divisão do Calcolítico que se estenderia até a Idade do Bronze inicial. Os primeiros sinais de vida urbana surgiram durante o período de Uruk, que recebeu o nome da cidade suméria de Uruk. Começaram a surgir cidades e vilas coerentes adjacentes a terras agrícolas, onde a comida estava prontamente disponível. Os assentamentos nessas terras formariam a base da Suméria, uma das primeiras civilizações plenamente desenvolvidas na história registrada. Artefatos de cobre são conhecidos do leste asiático a partir do 5º milênio 100. Essas descobertas foram desenterradas no que é agora a China e provêm das culturas Jiangzai e Hongshan. Mais tarde, a tecnologia se espalhou pela região e pelos 4º e 3º milênios 100, muitas culturas ao longo do Vale do Rio Amarelo haviam aprendido a trabalhar com cobre. As comunidades antigas em torno da Idade do Cobre continuavam a utilizar as estruturas megalíticas familiares no Neolítico. Um dos maiores exemplos de megalitos da Idade do Cobre pode ser visto na atual Israel, no local de Ruj Al-Hiri. Este é um grande círculo de pedra, também conhecido como Roda dos Gigantes, situado perto do Mar da Galileia. Ele se assemelha bem ao seu apelido, um grande anel de pedras em pé, que estão conectadas por estruturas que se assemelham aos raios de uma roda. No meio do círculo, um local funerário, usado para se despedir dos mortos. Cobriremos rituais de sepultamento antigos no próximo segmento, mas esses megalitos eram frequentemente usados em toda a Europa e Ásia como locais religiosos ou espirituais usados em sistemas de crenças antigas. Muitos ainda estão de pé. O período 100, em Alcolítico, na Europa Antiga, começou aproximadamente em 5000 a.C. e terminou em 2000 a.C. O cobre foi utilizado pela primeira vez na fabricação no sudeste da Europa, em áreas do continente que agora são compostas por Sérvia, Romênia e Bulgária. É provável que parte dessa tecnologia tenha se espalhado pelo Oriente Próximo e pelo Levante, trazida por grupos migratórios de pessoas. Muitas dessas pessoas eram capazes de criar armas de corte, como machados e pontas de lança, que eram usadas tanto como meio de defesa quanto de ataque. Talvez o achado sem-alcolítico mais conhecido da Europa seja o corpo naturalmente mumificado de um homem que viveu nos Alpes austríacos entre 3.350 e 3.105 a.C. Apelidado de Ötzi, o Homem de Gelo, por conta de seus restos estarem situados na região dos Alpes de Ötztal da cadeia de montanhas. Ötzi é a múmia natural mais antiga da Europa e nos dá uma visão incrivelmente íntima de como era a vida dos humanos no período calcolítico. Ötzi foi inicialmente descoberto em setembro de 1991 por 2 turistas perto da fronteira austríaca com a Itália. Inicialmente acreditando que haviam descoberto um corpo fresco, eles alertaram as autoridades, que finalmente conseguiram remover o corpo alguns dias depois com a ajuda de montanhistas. Estudos científicos se seguiram e Ötzi foi meticulosamente examinado por especialistas. Eles foram capazes de discernir que ele havia comido uma refeição de carne de íbex antes de morrer e estava carregando bacon seco consigo para consumo posterior.
partículas de cobre foram encontradas no cabelo de Ötzi, que carregava uma lâmina desse metal. Isso implica que Ötzi pode ter sido um fundidor de cobre em vida, um dos pioneiros metalúrgicos da Europa. A análise de seus ossos apoiou isso, indicando que ele fazia muitas caminhadas longas em terrenos irregulares, provavelmente para obter cobre ou possivelmente para ferir animais. A roupa de Ötzi consistia em um casaco, sobre o qual ele usava uma capa feita de grama tecida. Um tanga de couro e sapatos, bem como um gorro feito da pele de um urso, completavam seu traje. Talvez o que fosse mais notável no corpo de Ötzi era que ele parece ter sofrido um fim de vida violento. Inicialmente acreditava-se que Ötzi faleceu após uma severa nevasca causar sua morte por congelamento, mas isso mudou em 2001, quando uma ponta de flecha foi descoberta alojada em seu ombro esquerdo. Isso levou os cientistas à conclusão de que ele morreu de perda de sangue e possivelmente foi vítima de assassinato. Além disso, suas mãos estavam machucadas e cortadas, e o sangue de outras 4 pessoas foi descoberto em seus suprimentos. Isso foi interpretado sugerindo que Ötzi matou 2 pessoas, possivelmente com a mesma flecha que perfurou seu ombro. Parte do sangue em suas roupas pode ter pertencido a um aliado que ele tentou levar para um lugar seguro e que a ponta da flecha foi removida mais uma vez após a morte. Inicialmente, foi proposto que Ötzi morreu onde foi encontrado, mas evidências sugerem que ele pode ter sido levado para as montanhas e movido periodicamente com as estações do ano. Várias conclusões foram tiradas da morte de Ötzi, variando da ideia de que ele poderia ter sido uma vítima de assassinato, uma baixa de uma guerra pré-histórica não documentada, ou possivelmente até mesmo um sacrifício ritual. Na Europa, outras mudanças relacionadas à morte ocorriam. Novas práticas funerárias estavam surgindo em todo o continente, uma das quais incluía uma versão inicial das práticas de sepultamento modernas. Isso envolvia os primeiros cemitérios, onde os mortos eram removidos dos assentamentos para serem enterrados em um lugar de descanso longe de casa. Isso pode ter sido resultado do conhecimento sobre os perigos da propagação de doenças a partir de cadáveres, que então se tornou também uma forma de lembrar e honrar os mortos. Isso levou aos primeiros funerais do mundo, nos quais chefes locais ou xamãs eram responsáveis por colocar os mortos para descansar. Nesses primeiros anos, os funerais eram acompanhados por discursos sobre a vida, habilidades e experiências da pessoa. Em alguns locais, como a antiga Bulgária, muitas pessoas eram enterradas com grandes quantidades de ouro, cobre e o que presumivelmente eram seus antigos pertences em vida. Algumas sepulturas estavam vazias, mas continham os pertences de pessoas falecidas em outros lugares ou cujos restos mortais não foram obtidos. No período calcolítico, o sudeste da Europa logo se tornaria anfitrião de uma das invenções mais importantes de toda a história humana, a roda. Isso levou à criação de carrinhos e vagões, que podiam ser puxados por animais domésticos como gado e cavalos. Isso não só estabeleceu as bases para quase todos os veículos terrestres e peças de maquinário conhecidos pelo homem hoje, mas também permitiu que os humanos antigos transportassem suas mercadorias e bens de forma muito mais eficiente. Grandes quantidades de cobre poderiam ser transportadas através das colinas e montanhas sem desgaste adicional. Os campos poderiam ser arados, poupando tempo e mão de obra na hora de semear. E o comércio agora poderia facilmente revolucionar o mundo. Um dos locais culturais arqueologicamente mais ricos para a idade do cobre na Europa é a ilha da atual Chipre. Os cipriotas pré-históricos eram adeptos na criação e pintura de cerâmica, construção de figuras de terracota
e desenvolvimento de trinkets de cobre e, eventualmente, bronze para fins decorativos e funerários. Acredita-se que o Calcolítico na Europa tenha chegado ao fim com a chegada da cultura do vaso campaniforme em todo o continente. Nomeada após os vasos de beber em forma de sino invertido, descobertos em seus sítios em toda a Europa Ocidental, a cultura estava presente desde a Península Ibérica e as Ilhas Britânicas, até o que é hoje a Croácia no sul e a Polônia no norte. Essas pessoas desenvolveriam tecnologia em trabalho em bronze, arco e flecha, ornamentação e religião, ajudando a criar uma cultura mais unificada em todo o continente no início da próxima Idade do Bronze. Acredita-se que o cobre tenha sido introduzido na África através do Levante, onde primeiro se estabeleceu no Egito. O cobre era prevalente no antigo Reino do Egito, e instalações de produção de cobre foram descobertas em locais próximos às famosas pirâmides. Os antigos egípcios estavam entre os primeiros povos a utilizar técnicas avançadas de fundição de cobre, onde foles e tubos para soprar ar no cobre fundido eram utilizados para melhorar o resultado final. Em vários locais de sepultamento antigos em todo o Egito, há evidências de que ornamentos de cobre foram enterrados com os mortos, com recipientes e até mesmo armas os acompanhando. Outros objetos de cobre do Antigo Egito incluem agulhas, tesouras, serras, machados, arpões, facas e pontas de flecha. A produção de cobre pode ter sido descoberta independentemente na África subsaariana, com pouca ou nenhuma influência do Levante. Isso é evidenciado pelos artefatos de cobre desenterrados da região de Agades, no Níger, datados de cerca de 2000 a.C. O cobre aqui não estava totalmente desenvolvido e parece que muito de tentativa e erro foi usado para moldá-lo. Isso pode significar que essas pessoas estavam no processo de inventar a tecnologia nesse momento e não receberam conhecimento ou ajuda de mineradores ou comerciantes externos. Estilos diferentes de fornos também foram experimentados, até que o resultado desejado foi finalmente alcançado. No entanto, as informações da África subsaariana tropical são mais difíceis de explorar. Poucas ou nenhuma data estão disponíveis para os artefatos de cobre que foram desenterrados em países como a Nigéria, e os artefatos de cobre mais antigos, conhecidos ao sul do Equador, são datados por volta de 345 d.C. Semelhante à África subsaariana, as pessoas que viviam nos continentes isolados das Américas desenvolveram a metalurgia de forma independente durante a Idade do Cobre. Isso talvez tenha sido explorado pela primeira vez no México, nas regiões que hoje são Guerrero e Nayarit. A partir disso, acredita-se que as civilizações mixtecas tenham aproveitado a tecnologia para fabricar armas e ferramentas, seguidas eventualmente pelos astecas. O cobre estava sendo usado nessas regiões milhares de anos antes dos primeiros europeus pisarem no continente. Acredita-se que a tecnologia eventualmente se espalhou para as civilizações andinas e, finalmente, para o continente da América do Norte. Embora saibamos pouco sobre a Idade do Cobre, em comparação com a Idade da Pedra que a precedeu, é importante lembrar que este período durou apenas cerca de 1000 anos em qualquer local. Novas evidências e descobertas sobre o modo de vida desses povos antigos continuam sendo desenterradas o tempo todo, com estudos em 2023 mostrando que a área da Ásia, que agora chamamos de Omã, era um grande fornecedor de cobre no Calcolítico e nos anos que se seguiram na Idade do Bronze. Talvez, eventualmente, entenderemos completamente o quadro maior do que era a Idade do Cobre e como essas pessoas realmente viviam suas vidas.